Será mesmo que um cara introvertido consegue ser enturmado com as pessoas e atraente com as mulheres? Meu nome é Gabriel e hoje eu vou te provar que o cara introvertido também consegue envolver e arrasar os coraçõezinhos por aí. Um aviso importante, todas as dicas que eu vou te passar nesse vídeo são um conjunto de atitudes e mentalidades, por isso é importante que você assista esse vídeo até o final. E nunca conheceu aquele cara extrovertidão do grupo, aquele cara que às vezes parece até meio que forçado, aquele cara que gosta de ser o centro das atenções, que tá sempre querendo elogio, sempre querendo reconhecimento dos outros. Eu conheço muita gente assim, mas eu vou te falar que um cara muito introvertido se dá muito bem porque é um cara mais humilde, mais reservado, que nunca precisa aparecer tanto para provar o seu valor. Tem tendência a ser mais inteligente. Como não gostam de se relacionar, acabam encontrando outra forma de serem felizes e ficarem alegres, praticando leitura ou criando algo, ou até mesmo sendo bom em algum hobby. Essa dica vai ser essencial para você entender essa mentalidade. Reafirme as qualidades de outras pessoas. Eu sempre falo sobre carisma, sempre falei sobre aquele carisma onde você não bota o holofote em você e sim joga para outras pessoas, te tornando um cara mais humilde e muito mais respeitado dessa forma. Quando você estiver em um ambiente social, você que é introvertido, você não quer toda a atenção para você. Você não precisa disso para provar o seu valor. Não esqueça de falar sobre as qualidades de outras pessoas, para as pessoas se sentirem bem ao teu lado. Óbvio, tu não vai exagerar. Não seja aquele cara puxa-saco. Ninguém gosta de gente assim. Seja esse cara que reforça as qualidades de uma pessoa de forma muito sutil. Então é importante reafirmar as qualidades de uma pessoa é falar o nome dela. Então fale o nome dela. Por exemplo, você treina Muay Thai e o amigo ou até mesmo um colega de treino tem uma evolução considerável, ou até mesmo ele não tenha tido uma evolução tão grande, porém você vê que o empenho dele cresceu, ele está focado, ele está dedicado mais do que ele era antes. Antes ele fazia 2 lutas e já sentava mesmo podendo continuar. Hoje ele faz todas as lutas e ainda consegue terminar o treino com um condicionamento físico bom. Chegue para ele e fale: Ciclano, tenho te acompanhado nos treinos desde o início e notei que tu evoluiu pra caramba, parabéns. Esse simples comentário vai fazer aumentar a autoestima da outra pessoa e vai fazer com que ela se sinta muito confortável do teu lado. Ela vai querer te ter por perto. Óbvio que quanto mais conhecido você tiver, observe antes para fazer um comentário, um elogio específico sobre essa pessoa. E já dizia aquela frase: melhor que ser conhecido é ser uma pessoa que vale a pena conhecer. Então faça jus a esse ditado. Para ser ouvido e respeitado, você não precisa ser o extrovertidão que grita, fala alto, mexe as mãos. Você não precisa disso. Para ser respeitado e ouvido como um cara introvertido, você pode falar da sua maneira. E sua maneira, eu aposto que é uma maneira bem atraente. Normalmente os caras introvertidos, eles falam de uma forma muito mais calma. Controle o tom da sua voz. Você precisa controlar o tom da sua voz. Use um tom mais leve, mais sereno, mais lento. Óbvio que para cativar multidões, falar com um grupo de pessoas, um introvertido não é o ideal. Você precisa de um pouco de extroversão para cativar um público. Mas se você tiver uma conversa com uma única pessoa, ser introvertido pode ser muito, mas muito positivo para você. Se você consegue falar de uma maneira mais serena, mais calma, em um tom de voz mais baixo, isso se torna até um pouco sexy e bem atraente para a mulher, por exemplo. E para você, óbvio, né? Para cativar a atenção de uma pessoa. Eu costumo sempre falar que um cara introvertido é muito reservado. Ele consegue ser atraente para as mulheres justamente por falar pouco. E a dica que eu vou te dar é: fale pouco, mas fale bonito. Quando você fala, as pessoas dão muito mais valor. Às vezes aquele cara que fala pra caramba já é normal para as outras pessoas, mas quando você é um cara que fala menos, é mais reservado, quando você fala com atitude, com um tom de voz bom, de novo, um tom de voz bom não significa falar alto, significa falar com presença, com convicção. Você é ouvido de uma forma muito mais respeitosa e muito mais impactante do que o cara extrovertido que fala pra caramba sem parar. Então,
Fale pouco, mas fale bonito. Fale com convicção e muita presença e com certeza as pessoas vão te ouvir. Você tem dificuldade em se expressar quando está falando? Quando você for contar alguma história para um grupo de pessoas, ou para um amigo, ou para uma mulher, mostre entusiasmo na história. É uma história triste? Fique triste. Se é uma história que você ficou indignado, fique emocionado. Se foi uma história que você ficou animado, demonstre alegria, deixe claro cada emoção que você está sentindo na história. Lembra que para as pessoas entenderem sua mensagem, elas precisam entender a emoção que você está passando. É essencial que, se você for contar uma história que você quer prender a atenção das pessoas, ou de uma, mostre entusiasmo. Quanto mais entusiasmado você contar, mais as pessoas vão ficar entusiasmadas. É a lei da reciprocidade. Isso funciona em tudo, não tem jeito. Se você fala de uma forma muito desanimada, você vai deixar qualquer público muito desanimado. Experimenta ouvir alguém que está contando uma história de uma maneira muito entusiasmada. É impossível você não sentir a mesma emoção, só pelo fato de ela estar observando a emoção daquela pessoa. Evite também gestos nervosos ao contar alguma coisa. A inquietação é uma forma do subconsciente fazer você se sentir melhor durante momentos desconfortáveis. Roer unhas, pernas agitadas, mexer os braços ou as mãos são sinalizações que você pode estar ansioso. Quando você perceber que está fazendo isso, respire e relaxe. Se você tem dificuldade em parecer mais entusiasmado para contar uma história, comece leve, comece de baixo, aumente seu tom de voz para falar uma frase de uma história. Aumente seu tom de voz para você falar de uma palavra, por exemplo. Você foi perguntando sobre, sei lá, alguma pessoa chegou em você e te perguntou sobre um campeonato de jiu-jitsu que você foi. Quando você estiver contando a história do dia que você foi para o campeonato de jiu-jitsu, aumenta um pouco seu tom de voz, uma frase específica ou no clímax da história. Pô, falando, nesse dia eu acordei meio que pilhado, já nervoso, querendo lutar, ficava inquieto. Quando cheguei no ginásio já estava acontecendo as lutas, o nervosismo aumentou. E quando o juiz chamou meu nome, já não consegui ouvir mais nada. Respiração ofegante e foi porrada. E foram várias lutas duras, mas consegui pegar no pódio, graças a Deus. Outra dica que poderia te falar é: use palavras fortes. Quando for contar uma história, por exemplo, use palavras como maravilha, incrível, fantástico. Funciona demais, são palavras fortes e impactantes, dão uma emoção absurda na história. Outra dica bônus é frases impactantes para captar a atenção do seu público. Também funcionam. A atenção do público, você precisa de uma boa energia, muita energia. Então, falar com uma entonação muito boa, uma voz muito boa, se expressar muito bem, gesticular muito bem. Mas se você for introvertido, o que eu acho legal você fazer, você tá contando uma história, por exemplo, e antes de você contar uma história, você fala: nesse dia dessa história foram os melhores dias da minha vida. Ou então foi o melhor dia da minha vida. Eu não precisei me expressar muito, mas só pela frase impactante de esse dia dessa história foi um dos melhores dias da minha vida, pode ter certeza que, vinda de um cara introvertido, as pessoas vão falar: opa, o melhor dia da vida desse cara, eu vou dar mais atenção. Frases impactantes funcionam muito bem. Outro gesto não verbal que pode te ajudar nesse caso também é o aperto de mão seguro. Transmite confiança e respeito. Um aperto de mão fraco ou desajeitado pode ser interpretado como um sinal de fraqueza ou insegurança. Seja firme. A sua introversão é algo que você deve valorizar. É o teu jeito, é o teu charme, é o teu jeitinho de ser. Só você tem esse jeitinho de ser. Você é único. Ninguém pode se expressar do seu jeito como você. E você não vai conseguir se expressar do meu jeito e tá tudo bem. Isso que dá a incrível individualidade do ser humano. Então não se esqueça de valorizar teu jeito único de ser. Se você tem essa dificuldade em contar histórias, de cativar, de prender a atenção das pessoas, começa a tentar gesticular de uma forma mais expansiva. Quando você se expressa de uma forma mais aberta, abrindo teus braços literalmente, você mostra para a pessoa que você está receptivo, que você quer se conectar. Isso dá um valor muito maior para tua mensagem. Você se torna maior, você ocupa mais espaço. Isso te torna confiante aos olhos de quem vê. Eu estou expondo meus pontos vulneráveis para você, então você pode confiar em mim. Você pode ter certeza que, pela lei da reciprocidade, a pessoa vai fazer exatamente o mesmo e ela vai sentir a obrigação de te ouvir e ouvir tua história. E para finalizar, uma dica bônus de socialização.
para um cara que é introvertido. O que um cara extrovertido tem que fazer para ter mais amizades? Por exemplo, eu sou um cara extrovertido, eu vou pra uma festa, pra uma balada, eu vou pro game, vou falar com gente pra caramba, vou ouvir, vou dançar, vou me expressar. Agora você é um cara introvertido. E ir pra balada, ir pro rolê, ir pra uma festa, um evento com muitas pessoas e muitos estímulos visuais e sonoros, pode ser uma parada que ainda te assusta. Então, qual é o melhor jeito de socializar e fazer amigos sendo um cara introvertido? Primeiro, você tem que se perguntar quais são os meus interesses. Quais são os seus interesses? Você tem algum interesse? Algum hobby, alguma arte, algum esporte que você curta? A dica vai ser: frequente lugares com pessoas que tenham o mesmo interesse que você. Por exemplo, você é um cara que gosta muito de vôlei, você é introvertido, você não é muito fã de balada, mas você faz algum esporte, então joga algum jogo, você é bom em alguma coisa, então vai para algum evento dessa coisa, para algum lugar onde tem pessoas que estão treinando esse esporte, praticando essa habilidade, praticando esse mesmo interesse que você. Por exemplo, o exemplo que dei do vôlei. Você é um cara introvertido e gosta muito de jogar vôlei. Você quer socializar e fazer mais amigos. Você se inscreve numa escolinha de vôlei e você vai treinar vôlei toda semana. Você vai focar na sua própria habilidade de treinar, vai aumentar suas skills, o teu jogo. Você vai ser obrigado a socializar com outras pessoas jogando vôlei. Esse fato de você ter a obrigação de socializar com outra pessoa jogando vôlei ou qualquer outro esporte vai fazer você fazer novos amigos, sem deixar de estar focado em você e na sua habilidade de treinar esse esporte. Você vai estar lá, você vai ser obrigado a sacar a bola, vai passar a bola pro colega, comemorar junto um ponto, socializar depois do treino, sair para tomar um açaí depois do treino, trocar uma ideia. Tudo isso é uma forma de se comunicar, socializar e se expressar. Então, se você, introvertido, tem dificuldade de enfrentar baladas e festas, participe de qualquer coisa que é coletiva e tenha pessoas com o mesmo interesse que você.